Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bem, eu queria iniciar esse programa aqui com as seguintes informações. Olha só, o, o, o maior produtor de soja hoje no país, chamado Blayumagem, ele veio reclamar na mídia que ele vai perder mercado por causa do boicote entre entre Estados Unidos e China, e que, obviamente, ele será prejudicado nessa guerra comercial. Olha só, veja bem o seguinte, olha o que é o empresário nesse país. Eles ficam o tempo todo preocupados por interesse próprio. Como eu já citei em vídeos anteriores, os empresários desse país, eles não se preocupam com o país. Eles se preocupam em ganhar dinheiro lá no exterior. Então o que é que o país dá a ele? O país dá uma isenção de impostos a eles, muitas vezes chegando a 40% do imposto. E sem contar as armações e falcatruas que muitas vezes eles mesmos fazem para se isentarem ainda mais de impostos. E no final das contas, quem sai prejudicado é o país e o trabalhador desse país, né? Observa bem o seguinte, o desemprego nesse país já está atingindo a mais de 100 milhões de pessoas. Aí você talvez pergunte assim para mim, por que 100 milhões? Porque o desemprego real hoje é em torno de 40 milhões de pessoas desempregadas. Se você considerar que no mínimo para cada uma pessoa desempregada você bota 3 dependentes, né? Tem sempre um parente, um amigo, um irmão, um tio, um avô que depende desse empregado. Dificilmente você tem nesse país uma pessoa que ganha o seu salário e vive por conta própria. Geralmente ele mora dentro de alguma família. Então realmente o salário dele é como se fosse um somatório à renda da família onde ele existe ou com outras pessoas a quem ele esteja ligado. Então você pegando 40 milhões de desempregados hoje no país, multiplicando por 3, você chega a 120 milhões. Então você chega à conclusão que mais de 100 milhões de pessoas estão desempregadas nesse país. Esse é o fato real. Então você pega um empresário agora, o seu Blayumagem, vem reclamar que vem perdendo o mercado. Agora olha só, nós temos um presidente que ele faz o que quer dentro do país, ele humilha o país e a todos os brasileiros, e no entanto nenhum empresário fala nada. Os empresários são tão imbecis quanto o Bolsonaro, que eles dizem que são. Não se há nenhuma atitude. Não só os grandes empresários, como também os pequenos empresários, que também não se mobiliza para derrubar esse governo que está aí. Não tem, mas vamos parar de ficar xingando, de esculhambando o Bolsonaro, vamos parar com isso. Tem que retirar ele. Toda vez que eu faço alguma gravação, eu digo o seguinte: Bolsonaro é uma bomba atômica para o Brasil. Ele vai eliminar o país, ele está acabando com o país. Sem nenhum respeito na declaração de todos, não é? Com o apoio dos militares, e os militares com aquela cabeça doentia que eles têm, dizendo que é os comunistas que destroem o país. Eles estão vendo o país sendo destruído e ainda estão ajudando o próprio militar, né, a destruir o país. Então, você tem os pequenos empresários que também não se pronunciam, não falam nada. Não se move. Você não vê nenhuma organização de médios ou pequenos empresários de irem para a rua, se associarem às massas para pegar e pedir a derrubada desse governo. Você não vê nada disso.
Aí, por outro lado, você tem a classe média. Você tem a classe média que fica dizendo que é o povão que tem que ir para a rua. Quer dizer, eles não querem ir. Eles querem ficar em casa tomando vinho, comendo seu churrasco, né? Vendo lá os seus porcaria de Netflix da vida para ver seus filmes, não é? Ou ir no seu cinema ou teatro, mas não vêm para a rua brigar. Eles acham não. Eles não vêm por conveniência, por se acovardarem também, para se ajuntarem ao todo o povo para poder ir brigar. Então fica um jogo de empurra, que é aí onde Bolsonaro faz a festa. Porque parece que não tem ninguém que gosta desse país, que se interessa por esse país, que defende esse país, né? A última esperança que o cidadão imaginava era o militar. Hoje o próprio militar está ajudando a vender o país, né? Quer dizer, se o militar hoje não tem mais o nacionalismo, que virou uma fantasia no meio militar, a cabeça doentia dele que destrói do país é o comunista, e ele está ajudando a destruir o país junto com o Bolsonaro, então o povo tem que ser nacionalista, tem que passar a brigar pelo direito. O povo é que vai viver, rapaz. O povo é que vai viver aqui. O inferno futuro que o Brasil vai passar, as desgraças que o Brasil vai passar, as mazelas que os países vai sentir, somos todos nós. Se ninguém quer brigar, nós temos que ir para a luta. O que nós não podemos é ficar vivendo no bando de uma porção de covardes e bandidos, fazendo o que querem do país, e lá na frente nós veremos a nossa própria desgraça. Nós estamos, de uma maneira geral, nós estamos vendo o seguinte, olha só. Você tem o sindicalismo hoje, né? Que você não vê mais greve, acabou greve. É mais fácil você achar uma barra de ouro na rua do que você ver alguma greve de algum sindicato. Aí você tem as centrais sindicais que são um bando de covardes. E muitas já se venderam. Já se venderam. A CUT hoje é uma central que também não mobiliza mais nada. É a conversa fiada. Bota às vezes meia dúzia de pessoas lá para fazer uma presença, somado a alguma outra entidade que se movimente, tipo um movimento estudantil, como a Confederação dos Trabalhadores em Educação agora, que fizeram essa greve, mas nem eles participaram, para se movimentar, para fazer alguma coisa. Porque a própria CUT hoje é uma central sindical acovardada. E as outras centrais são piores que ela. Né? E o próprio Wagner Siqueira, da central sindical também, ele está lá em conluio com aquele PT bandido, que também hoje trabalha contra o país, não trabalha mais nada a favor, né? Então, quer dizer, fica nessa conversa fiada aí de Lula livre, de Lula livre, a esquerda não se movimenta, a lei da reforma trabalhista aí foi aprovada, a reforma da Previdência foi aprovada, e você não vê a esquerda fazer sinal de nenhuma movimentação. Só estão lá no Congresso e votam contra porque são obrigados. Então, quer dizer, aí você, por outro lado, né? Por exemplo, você tem o que esses bandidos, né, chefiados aí por Bolsonaro, Forças Armadas e companhia, né, para destruir o país. Eles compraram os sindicatos, os sindicalistas hoje estão se vendendo para ajudar a destruir a própria empresa. Ou quando não, o próprio serviço público. Por exemplo, você tem a Petrobras hoje. A Petrobras hoje é um colunho de bandido dentro da própria Petrobras que está se aliando com os grandes acionistas da Petrobras e ajudando a torrar o patrimônio. Cadê o Sindipetro? Não existe mais? Acabou? Então é porque eles próprios se aliaram. Né? Chega o presidente da Petrobras hoje, nomeado por Bolsonaro, alicia lá, corrompe eles se vendem também, feito uma prostituta.
e deixam fazer, não mobilizam os trabalhadores da própria Petrobras para ir contra essa destruição da Petrobras. Aí você vai para o Banco do Brasil, é a mesma coisa. Né? Quer dizer, eles pegaram, esses governantes, eles pegaram a seguinte estratégia: vamos pegar o pessoal do próprio órgão, seja da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, ou da SEDAI, ou da Eletrobras, vamos aliciar esses diretores para, por sua vez, aliciar os outros funcionalismos para poder fazer com que eles fiquem calados, não falem nada e nós torremos o patrimônio. Exatamente isso que está acontecendo. Então você vê, conseguiram atingir a situação mais podre que o cidadão pode ver dentro do país. Não é? Agora, é que eu volto a dizer, grandes empresários estão sentindo o peso do resultado do que eles ajudaram a eleger junto com essa falcatrua aí, que foi seu Bolsonaro e companhia. Eles ajudaram, ou diretamente, pelo financiamento de toda essa estrutura podre política que está aí, ou pela omissão, por verem que estava tudo acontecendo errado e eles ficaram calados. Até os próprios militares, e que eram defendidos pelos governos de Lula e PT, hoje se aliaram a esses bandidos que estão aí, estão ajudando a destruir o país. Então, ficar parado, imobilizado, acreditando em eleição, meu amigo, você vai ver esse país acabar e vai ver a miséria bater na sua porta. Nós já vivemos hoje na barbárie. Você veja a situação do Rio de Janeiro hoje. Você tem um governador que sai às ruas junto com a polícia para ajudar a matar. E a sociedade fica batendo palma. A sociedade fica batendo palma. E o seu governador não presta nenhuma satisfação de que ele matou. Todos que ele mata, ele diz que é bandido e acabou. Assim como a polícia diz que todos, quando a polícia mata qualquer um, numa região pobre, ele diz que é bandido, a mesma coisa está acontecendo no governador. Quer dizer, o cidadão, de uma maneira geral, ele está dando liberdade ao governador, que libera a sua polícia para fazer o que quer. Então o que a polícia faz hoje? Ela vai chegar para você, vai tratar todo mundo como bandido, vai puxar a arma, vai matar tranquilamente, e qualquer coisa o governador está dando apoio. Você vê que ele vai para a televisão para debochar, para dizer que vai matar e acabou. O cidadão fica batendo palma para isso, fica achando que é gracinha, ele acha que essa situação nunca vai chegar a ele. Veja bem, o cidadão tem que ter a consciência o seguinte, a todo cidadão, de qualquer nível, quem está no poder são eles. Eles estão lá protegidos, né? O deputado, o senador, o governador, o ministro, estão tudo protegidos. Quando não é pelas Forças Armadas, é pela Força Policial. Qualquer outro cidadão não tem essa proteção. E na hora que a polícia matar qualquer um, vai matar e vai ser bandido, como qualquer outro. Não se iluda com isso, não. O bandido é violento porque a polícia é violenta também. O Estado é violento. O governo desse país é violento. Então você vê, observa só uma coisa. O cidadão do Rio de Janeiro, ele acha que a solução para você eliminar a questão da criminalidade no Brasil é você sair matando bandido. E a escola que forma o bandido? Qual é essa escola? É a escola da
do abandono do Estado aos direitos da cidadão, das suas obrigações com a sociedade, do seu atendimento à saúde, à educação, à cidadania, à moradia. Esse é o maior fabricante de bandido, quem é? O Estado. E quando ele joga um bandido hoje na cadeia, e muitas vezes até inocente, como está provado várias vezes, isso tem falado, você pode verificar isso na mídia, que constantemente fala, de 45% a 50% que morrem no presídio quando há uma chacina, são inocentes, estavam aguardando julgamento. Veja bem, estava aguardando julgamento. Agora mesmo, nessa chacina do Pará. Então você veja bem, de 45% a 50% das pessoas que estão no presídio estão ajudando o julgamento e não foram à audiência. E são sentenciados à pena de morte. Veja bem, qual é a diferença da pena de morte do Brasil e qual é a pena de morte dos Estados Unidos? Que a pena de morte nos Estados Unidos, o cara morre depois do Estado julgar, configurar que ele é um criminoso de fato. Aqui no Brasil é pior, porque ele morre, ele é sentenciado à pena de morte sem nem ter sido julgado pelo crime. E o cidadão dizer que no Brasil não existe crime de morte, não existe pena de morte. Sem contar o fato de que a polícia mata indiscriminadamente, retira o corpo do local, não há julgamento, mata covardemente muitas pessoas. Né? Aí quando o cidadão vai para defender essas pessoas que morrem inocentemente, fica uma porção de débeis mentais, que eu considero débeis mentais, fica dizendo que o direito é só para os bandidos e não para as polícias. São um bando de imbecis, de débeis mentais. Não sabem nem o que estão falando. Porque você tem um estado policial onde a polícia mata indiscriminadamente, não é nem julgado. São vários exemplos. O último agora foi esse que o cara deu mais de 80 tiros num cidadão dentro do carro, morreu, acabou, não deu em nada, nem vai dar nada e acabou. E assim são milhares. Isso aí que a gente sabe, que apareceu, que alguém filmou e jogou na mídia. Isso quando não se vê. Os que são feitos às escondidas, os que são feitos na calada da noite que ninguém vê. E vem o governador, o próprio governador do estado, e vem e estimula isso. Então ele estimula esse estado de chacina que existe. Aí você tem o cara que vai para uma cadeia, não tem nem julgamento e morre lá dentro. E o cara, às vezes, quando já cumpriu a pena dele e está para estar solto, ele leva de 2 ou 3 anos para esperando liberar a alvará de soltura. Como é que o cidadão vem dizer que quando há essa chacina dentro do Estado, como é que vem imbecil dizer que o cidadão está defendendo bandido? Quando ele recrimina a polícia e recrimina o Estado. Só idiota para falar isso, que não tem nenhum conhecimento. Muito bem. Então, olha só, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. O que a gente tem que entender é o seguinte. O cidadão, hoje, se você observar todas as mídias aí, eles ficam só preocupados em denúncias de Dallagnol, denúncias de Moro, xingar Bolsonaro, procurar ficar humilhando a família de Bolsonaro. Tal. Ninguém está defendendo Bolsonaro, não. Pelo contrário, eu sou o cara mais contra Bolsonaro. Mas é que eu estou dizendo o seguinte, a gente está preocupado hoje em ficar rebatendo Bolsonaro, xingar Bolsonaro, a família de Bolsonaro, preocupado com delação de Dallagnol, de Moro. Estão todos eles aí governando, debochando da nossa cara todos os dias. Não tem 15 dias que prenderam o youtuber chamado Vina,
aquele camarada que defende a propriedade, os chamados sem teto, um defensor das pessoas que vivem na rua. E seu Bolsonaro mandou prender o cara. Independente do que ele falou, ele é um cidadão que estava lutando pelos sem teto. Então você vê qual é a autoridade que tem Bolsonaro ou Dallagnol hoje para mandar ninguém mais preso. Qual é a autoridade que ele tem hoje? Ele está aí porque nós vivemos num governo bandido, com bandidos governando para tudo que é lado. Então, quer dizer, por que eles estão aí no poder? Nós estamos autorizando. Tem que esperar. Não tem que esperar a eleição mais nada. Será que as pessoas não entendem que o que eles estão fazendo é fora da lei? O que eles estão fazendo é coisa de bandido. Estão destruindo, vendendo o país, destruindo a nação, destruindo o futuro dos nossos filhos, destruindo a nossa aposentadoria, destruindo o trabalho, jogando a população na miséria e na morte. Matança generalizada em todo o país, é sindicalista, é negro, é defensor de sem terra, é defensor de sem teto, matando esses caras, todas essas pessoas, todas essas organizações sociais, destruindo, mandando prender youtuber. Quer dizer, eles estão jogando o tempo todo sério, nós é que estamos de brincadeira. Nós, cidadãos, é que estamos de brincadeira. Isso não é para esperar a eleição, não. Ele nem deveria ter entrado. Isso é para tirar hoje, aqui, agora. Temos que acabar com isso. Não é ficar xingando, procurando... É o que faz a mídia hoje o tempo todo se ocupar disso. Né? Que a mídia, eu não falo nem da mídia que é de canal aberto, que essa para mim é um lixo. Eu falo mesmo na própria redes sociais, onde você tem vários canais que se diz de esquerda tal, e fica sempre batendo na mesma tecla, no mesmo foco, falando a mesma coisa, tudo o que a TV de canal aberta faz. E não há nenhuma mobilização. Tem canais que criam até eventos aí, para se autopromoverem. Agora fica falando o tempo todo, Lula livre, o que Bolsonaro é isso, o que Bolsonaro é... Agora, não faz nenhum tipo de organização social para mobilizar, para afrontar todas essas estruturas que estão aí. Todas elas. Não tem uma que se salva. Você tinha um julgamento agora previsto na terça-feira passada, na quarta-feira passada, dia 14, para condenar as atitudes do seu Moro e liberar o seu Lula de todos os processos mentirosos que ele inventou, o Supremo já doou para o dia 27. Você vê que covardia. E quando chegar no dia 27, eles vão recuar de novo, vão adiar de novo. São os covardes mesmo. Aliás, o Lula já falou isso. Até o próprio Lula falou muito antes de ser preso, já bem antes, ainda no governo Dilma, isso, que eles eram os covardes. E é o que eles são. Estão se acovardando a tomarem uma atitude que está escrito na Constituição. Isso eles não fazem. Agora você imagina só, se o Poder Judiciário, tanto quanto esse governo que está aí, Bolsonaro, o Poder Judiciário, ele é igual mesmo, ele é igual Bolsonaro. Não há diferença entre Poder Judiciário e Bolsonaro, Força Armada e Judiciário, Defensoria, Ministério Público e Judiciário, Legislativo Bolsonaro, Senado e Bolsonaro. Todos eles são iguais, são sinônimos. Eles agem exatamente, tudo da mesma maneira, como se fossem bandidos. E vai o ministro do Supremo, seu Marco Aurélio e seu Gilmar Mendes, dizer na televisão que o seu Moro e o seu Dallagnol são bandidos. Tudo bem, são bandidos, e aí? Estão soltos, estão aí, vocês não fazem nada. Enquanto eles estavam à frente da Lava Jato, debochavam da cara de vocês, vocês também não faziam porra nenhuma.
E continuam com medo dele porque vive recuando o tempo todo quando tem que tomar decisões para afrontar ele. Então, ministros do Supremo, vocês estão igual essas mídias que tá aí, que nós vemos nas redes sociais. É só xingar. Xinga Bolsonaro, xinga Moro, xinga Delanhol, xinga tudo, mas os caras continuam no poder. Não adianta nada, não adianta nada. Olha só, o cidadão, quando ele já admitiu aquela concepção de que ele criou um estado bandido para ele viver, ele está pouco ligando para a questão de moralidade. Ele não quer saber que você xingue ele, que ele é bandido, ei. Você vai chamar Cunha de bandido, ei, tá cheio de dinheiro no bolso. Você vai chamar os caras que assaltaram a Petrobras, lá os diretores, de bandido, e daí estão cheios de dinheiro, inocentado pelo Moro, inocentado por Delanhol. E aí? Foi até uma questão ingênua quando o Lula falou numa dessas entrevistas que ele deu aí agora recente, dizendo que Moro nem Delanhol não dormia, que ele dormia. Como que Moro e Delanhol, como é que Moro e Delanhol não dormem? Eles vivem no estado que eles criaram para ele, um estado bandido. Se deram muito bem, tão ricos, e que se dane. Lula está preso, rapaz. É muita ingenuidade achar que a pessoa que é o tempo todo corrupto e bandido, é como você se imaginar que um pior traficante e um bandido assassino, ele não durma. Claro que ele dorme, é aquele estado que ele já está acostumado a viver. É aquilo ali que ele faz, é aquilo que ele pratica, é aquilo que ele se sente bem. Você xingar ele ou não, vai fazer pouca diferença. Não há nenhum tipo de insônia que vá mudar a sua estabilidade emocional. Eles são isso aí, é o estilo dele, é aquilo que ele desenvolveu nele próprio, aquela índole má de ser aquele bandido constante. E não vai modificar nada. Então não será o nosso xingamento a Bolsonaro, a Moro, a Delanhol, ficar com essa babaquice 24 horas por dia ocupando a mídia, tirando a atenção, enquanto isso está tudo sendo feito por baixo do pano. É destruição da Amazônia, é venda da Petrobras, é venda da BR, vai se vender o Correio, vai se vender a Caixa Econômica, vai se vender a reserva de dólar e por aí vai. E você preocupado em ficar xingando Bolsonaro, xingar Moro, xingar Delanhol. E tá lá o desgraçado do ministro da Fazenda fazendo o que quer com a renda, com o dinheiro do país. Então, pessoal, olha só, ou a gente parte para afrontar mesmo essas estruturas que está aí, não tem mais jeito. Você veja que até por ironia, agora o Silvan Traub, que é o ministro da Educação, quando houve a paralisação agora no dia 13, ele um dia antes veio chamar para negociar. Entendeu? Negociar assim, vamos do popular assim, para a gente dar um exemplo bem fácil assim. Olha só, você está precisando de R$1.000, mas vou te dar R$1. Pronto, está negociado. Ele está ditando a regra. Ele está dizendo o que ele quer. Se você aceitar ou não, desculpa a expressão, foda-se. Eu sou autoridade, eu sou a lei. Eu vou fazer assim e acabou. Se não quiser aceitar, bota o exército em cima de vocês. Por isso que as universidades hoje de todo o Brasil, para quem não sabe, está cheio de interventores militares nomeados pelas Forças Armadas e junto com o seu ministro e o Bolsonaro, ministro da Educação e Bolsonaro. Então, pessoal, volto a dizer, não há diálogo, não há argumentação. Ou a gente muda essa coisa na base da marra, ou então a única coisa que a gente tem que aguardar é a nossa própria tragédia. O estado de barbárie, de destruição da sociedade do país, já aconteceu, já começa desde quando entrou
o seu Michel Temer no governo. Agora isso é continuação agora. Se a gente tem o prazer do masoquismo ou se sente bem em sofrer, né? Se você é tipo dessa pessoa que é masoquista e se conforma em sofrer e acha que um dia tudo vai mudar porque Deus vai vir para salvar o mundo, ou que vai pagar, essas pessoas vão pagar, não, porque a argumentação que se fala, não, essas pessoas vão pagar pelo que está fazendo. Eu não quero saber se eles vão pagar, eu quero saber o que está acontecendo agora e é o que eu tenho que transformar, é o aqui e agora. Eu acho interessante é que as pessoas, de uma maneira geral, elas são tão imediatistas, elas não querem nem saber do futuro, né? Então estão sofrendo aqui agora, por que não transforma aqui agora? Ah não, a história um dia vai registrar tudo isso. Essas pessoas, Moro, Bolsonaro, vão pagar pelo... E aí? Quem está pagando é a gente, eles não estão pagando, estão tendo prazer. Moro, Bolsonaro, Dallagnol e companhia, junto com o Exército, com o Supremo Tribunal Federal, com o Ministério Público, com o seu Rodrigo Maia lá chefiando essa cambada de bandido que votou agora a reforma da Previdência, mais essa cambada de bandido do Senado que também aprovou a Previdência, esses camaradas vivem o presente. Então, que se for da população e o país, eles vivem o presente. Então, o futuro deles, eles já estão garantindo hoje. Eles não estão garantindo mais, é o restante de 210 milhões de brasileiros. Mas o deles estão tudo garantido, que já estão tudo milionários pelas desgraças que proporcionaram com a venda e a destruição do país. Então eu não vejo por que as pessoas ficam esperando. Ah, vamos esperar a eleição, vamos esperar que um dia vai mudar, a cabeça dele vai mudar. Então alguém está acreditando que um dia Deus vai descer do céu e vai falar assim, olha Bolsonaro, Dallagnol, Moro, fiquem bonzinhos. Não façam mais isso com tanta maldade com a população. Elas estão chorando com dor. Se você está acreditando nisso, amigo, então fique com essa sua ideia. Agora a tragédia que você verá não é a longo prazo, não, é a curto prazo. E se você ficar parado, esperando que a sorte mude por conta própria, você vai ver a desgraça bater em sua porta. E pior, não vai ter mais como revertê-la. Porque a destruição do Brasil e fazer do Brasil uma colônia e um país de miseráveis e desempregado, a única coisa que você vai ver é a autodestruição tanto do país também, como da própria sociedade, que se degladiarão numa guerra civil sem fim. É isso que irá acontecer. Se você não estiver acreditando, achando que isso é tragédia, então procurem se entrosar mais, porque tem muita coisa que já está acontecendo agora, exatamente do que eu estou falando, e você não, ou você não está vendo, ou não está querendo ver, ou está fechando os olhos para o que está acontecendo. Mas isso já está acontecendo hoje e aqui agora. Agora o negócio é só o aprofundamento e cada vez mais o aumento de toda essa tragédia que irá acontecer com todos nós, para todas as classes sociais, sem nenhum sobrevivente. Sem nenhum. Todos pagarão essa conta. Todos. Porque todos nós somos responsáveis pelo país. Todos nós. E a conta virá para todos. Não virá para alguém. Virá para todos. Tá bom? Um abraço aí, pessoal, a todos aqueles que me assistiram.